Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, pilotos e pilotas, bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host, e sim, estou de volta. Depois de um hiato aí, de janeiro e fevereiro aí, os episódios do Ivan estão de volta. A Rafa fez aí os episódios e tal, agradeço muito ela ter segurado as pontas por aqui. Mas aconteceram algumas coisas na minha vida pessoal que me impediram um pouco de gravar, de dedicar o tempo e a qualidade, né? Trazer uma qualidade boa de episódios pra vocês. Eu não queria só gravar por gravar, eu queria trazer conteúdos bem relevantes para vocês. E hoje eu tô com uma convidada aí que vamos falar sobre um assunto bem interessante que logo mais está por vir. Vocês já viram aí no título do episódio. A gente vai falar sobre as expectativas da Fórmula E desse primeiro GP no Brasil, né? EGP, que eles gostam de falar, né? Lá em São Paulo, né, no Sambódromo, no dia 25 vai rolar a primeira vez que a Fórmula E vem pro Brasil. Vamos ver o que a nossa convidada tem para falar a respeito disso. Mas antes, né, aquele pit stop tradicional no quadro de recados. Quadro de recados. Bom, aqueles recadinhos de praxe, né? A gente sempre fala, segue a gente nas redes sociais, lá no Ponta Talks e no Garota da F1, o @Ponta Talks no Twitter e no Instagram, e o Garota da F1 no Twitter, Instagram, Facebook. Curte, compartilha com seus amigos também os perfis para eles seguirem. Sempre bem legal receber vocês lá, mandando, né, sugestões de episódios, críticas dos outros episódios. É bem legal responder a vocês. E também, né, tem o site do Ponta Talks, né, pontatalks.com.br, onde você pode escutar os episódios, pode baixar os episódios em MP3, não ligo, pode baixar, colocar no pendrive, levar para os amigos. É bem bacana também, dá para você acessar todos os episódios lá também. E também, né, o garotodaf1.com.br, onde tem tudo sobre a Fórmula 1, com uma baita análise da Rafa. A Rafa sempre trazendo bastante visão jornalística, mas uma visão diferenciada do que a gente tem na mídia tradicional. Então segue ela lá também, comenta nos posts dela, que ela gosta também de ler o pessoal comentando. E, claro, a gente tem o YouTube, né? Se você não quer escutar os episódios no site, não quer escutar nos agregadores, vai lá no YouTube, que tem todos os episódios. Tem a live, né? Aquela live de 50 episódios que a gente fez também. Tá lá, salva. Se você quiser ver quem são as pessoas por trás do Ponta Talks, tá lá gravada também a live. Eu queria trazer mais conteúdo lá, mas por enquanto não tá sendo possível. Mas vamos ver, quem sabe no futuro. Mas segue a gente lá no YouTube também, curte os vídeos, comenta também, se inscreve no canal. Vamos ver se o Ponta Talks também alavanca um pouquinho lá no YouTube. E, né, deixo aí o meu agradecimento aos padrinhos que também estão com a gente aí. Se você não sabe, o nosso programa de apadrinhamento tá lá no PicPay. É só você buscar lá no aplicativo GDF1 Ponta Talks. Vou repetir, GDF1 Ponta Talks. Lá você tem os planos de assinatura, 1, 5 e 10 reais por mês, né? Você vai estar ajudando tanto o Ponta Talks quanto o Garota da F1 a crescer, a sempre estar criando mais conteúdos e tudo mais. Então, e também, né, você tem a vantagem de entrar no nosso grupo de padrinhos, onde você recebe os episódios antes, quando eu consigo editar, né? Às vezes não tá, né? Às vezes a vida é corrida demais, mas eu tento sempre soltar os episódios antes, tem novidades às vezes lá. Você pode conversar com os outros padrinhos, pode conversar comigo, pode conversar com a Rafa. Todos estamos lá te esperando. E se você não puder ajudar financeiramente, nem todo mundo pode, eu entendo. E é só você... A maneira melhor e a mais legal de ajudar é você compartilhar com seus amigos, né? Compartilhar os episódios, comentar sobre os episódios com eles.
Eu sei que tem vários amigos aí que curtem todo o conteúdo do Ponta Talks e que poderiam curtir mais ainda se eles estivessem escutando a gente. Então vai lá, compartilha com eles. Às vezes você ganha um outro amigo que comenta os episódios com vocês, vem comentar com a gente. Às vezes chega mais pessoas. É bem legal ter mais pessoas ouvindo o nosso programa aí, né? O nosso programa que acontece cada 2 vezes por mês, né, normalmente. Antes da gente ir pro episódio, eu queria pedir desculpas pela minha falta aí dos últimos 2 meses. Não rolou do jeito que eu pensava. Aconteceram coisas na minha vida pessoal que não deu muito pra gravar. Eu acho que quem me acompanha nas redes sociais ficou sabendo. Então, foi mal. Mas é assim, acontece. A Rafa segurou muito bem as pontas aqui. Ela gravou 2 episódios maravilhosos. É bem bacana ver ela ajudando aí sempre. Eu também agradeço muito a ela aí. Ela sabe muito bem que ela tem ajudado muito o projeto e ela enriquece muito o nosso conteúdo aqui, né? Vocês sabem muito bem, porque eu vejo pelos números, a Rafa ela tem ótimos números aí. Ela tem muita visibilidade aqui também. E eu vejo que vocês engajam bem nos episódios delas e eu gosto muito disso, tá? Eu agradeço a Rafa, agradeço todo mundo que ficou com a gente até aqui. E vamos ver, esse ano tem bastante coisa pra rolar. Tem bastante conteúdo por vir. Muitos convidados também estarão conosco. E não desiste da gente. A gente gosta de vocês aí, desse público seleto do Ponta Talks. Então, beleza, agora sem mais delongas. Isso já é uma delonga por si só, mas vamos lá. Vamos pro episódio que tá muito legal. A convidada manja muito de Fórmula E, então aproveita muito. Depois não esquece de seguir também a convidada nas redes sociais, pergunta tudo sobre a Fórmula E. A Fórmula E tá muito legal, tá ficando cada vez mais legal, a gente sabe, e quanto mais pessoas seguirem lá, acompanharem, mais vai crescer, mais países, mais vezes vai vir pro Brasil, e quem sabe aí, né, vocês vão poder também acompanhar de perto. Então tá bom, vamos lá pro episódio e até um próximo quadro de recados. Então, né, depois dos quadros de recados, depois a gente já ter dado uma aquecida, vamos chamar a convidada. Ela já participou do Ponta Talks com a Rafa e agora é a primeira vez que ela está participando aqui comigo. Então, seja bem-vinda novamente, Sônia. Se apresenta pro pessoal, eu acho que o pessoal já te conhece, mas é bom sempre se apresentar, fazer um jabazinho básico. Bom, primeiramente, Ivan, muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer voltar aqui pro Punta. Bom, para quem não me conhece, eu sou Sônia Cury, eu sou jornalista. Eu tenho um site podcast chamado Entre Fórmulas, que ele é focado na Fórmula E. A gente também fala um pouquinho de Fórmula 1, mas o foco maior lá é sobre a Fórmula E. Tem eu e uma outra jornalista, né, Cibele Santos, que faz o podcast comigo. Mas basicamente é isso. Lá a gente tem esse foco voltado para a Fórmula E. Bacana, bacana. Bom, eu vou começar assim, como a gente já vem com a ideia, né, de falar um pouco, né, a gente sabe que é o primeiro GP no Brasil, né, da Fórmula E. A Fórmula E finalmente, né, depois de várias temporadas aí, olhou pro Brasil e falou, vamos pra lá também, né? A Fórmula 1 corre aqui, sei lá quantos anos, e é tradicionalíssimo aqui. A Fórmula 1 é um dos melhores GPs do ano. E a Fórmula 1 finalmente olhou pra gente com mais carinho, né? Tem bastante fã, a base daqui é muito grande, a gente já sabe que tem ganhado novos fãs a cada ano que passa, porque são corridas bem... com aquele pequeno disclaimer, né? É bem eletrizante, vamos falar assim... Mas vamos começar. Vamos falar um pouquinho dessa temporada. O que tem acontecido de movimentos? Como que foi já o começo da temporada? Dá um overview pro pessoal desse começo de temporada pra gente saber como a gente chega no Brasil, né? Bom, essa temporada, ela tá sendo uma novidade para todo mundo, na verdade, porque a gente tá na terceira geração de carros da Fórmula E. Esse ano começou o Gen 3.
teve uma série de mudanças, tanto no formato do carro, mudou o fornecedor de pneu. Agora, em vez de ter trem de força só na parte traseira do carro, agora tem trem de força na parte da frente e na parte de trás. A forma de regeneração do carro também está sendo diferente, né? A freada está acontecendo também por meio de regeneração. Então tá tendo muita coisa que os pilotos estão tendo que se adaptar também. Então, carro mais veloz, mas ao mesmo tempo com um pneu bem mais robusto. Então as equipes ainda estão tentando descobrir coisas, né? Ainda estão tentando entender como deixar esse carro mais rápido, como aproveitar toda a potência que esse carro tem, né? E tá sendo um campeonato bem interessante. A Fórmula E, ela é sempre bem disputada, né? Os carros correm mais próximos, né? O que difere muito é a questão do powertrain de cada uma, né? Como cada uma trabalha com powertrain. E esse ano, finalmente, a Porsche tá tendo seu momento de glória. A Porsche, no momento, tá sendo um dos principais destaques, assim, da Fórmula E até o momento. A gente tem o Pascal Wehrlein, que é líder do campeonato, e a Porsche também tá liderando no campeonato de equipes da Fórmula E. E também tem a Jaguar se destacando. A Andretti também, né? A Andretti, ela tem um powertrain da Porsche também. Então tá sendo uma disputa entre essas equipes. Tem algumas outras agora começando a chegar. Tem umas equipes também surpreendendo, né? A própria Nil, que geralmente é uma equipe que sempre fica no fundo do pelotão ali, tá conseguindo pontuar bem até no momento. Eles já estão com 19 pontos, o que é muito, porque se eu não me engano, na temporada passada eles tinham feito 1 ou 2 pontos ao longo da temporada toda. Eu realmente não lembro de cabeça nesse momento. Foram 7 pontos. Fui até conferir. Mas eles estão surpreendendo, assim, e é isso. Tem muita coisa para ser desbravada, né? No campeonato, e a gente tá tendo muita pista nova, né? Não foi só o Brasil novidade, né? A gente teve corrida na Índia e na África do Sul também pela primeira vez. Então a Fórmula E tá expandindo aí os seus horizontes. Mas o Brasil, na verdade, sempre foi uma vantagem da Fórmula E, desde a primeira temporada. É que não conseguiu trazer antes, porque a vantagem da Fórmula E era ter corrido desde a primeira temporada. Até porque a gente sempre teve brasileiro correndo na Fórmula E desde que o campeonato começou, né? E sempre 2. A gente nunca teve o ano da Fórmula E que tivesse menos de 2 brasileiros dentro da pista. Isso é bem bacana a gente pontuar, porque a gente sempre veio com brasileiros na Fórmula E e não considerar que a Fórmula E é alguma categoria secundária. A Fórmula E é a categoria principal e é a categoria principal de elétricos hoje em dia, e ela que tem movido outras categorias elétricas a começar ou enfim. E é bem bacana a gente saber que já tá tendo essa troca de carro, tá desenvolvendo mais velocidade, mais disputa em pista, né? Porque eu acho que muita gente ficou com aquela má impressão das primeiras temporadas, que era um carro mais lento, aí tem aquelas críticas, não tem barulho, não tem isso, não tem aquilo. E é chato pra às mim vezes é como... uma grande besteira essa coisa do barulho, né? Exatamente. Eu entendo, assim, eu sou uma pessoa que cresci com a Fórmula 1 como a maioria, né? Eu tenho uma relação de amor muito grande com a Fórmula 1, afetiva, assim, eu via com meu avô. Só que, assim, tudo bem, a gente gosta do barulho, até o barulho da Fórmula 1 já não é mais o que foi antigamente. Só que, antes de tudo, eu gosto do esporte e automobilismo, eu quero disputa de pista. Porque se for pra ficar vendo a corrida, um correndo atrás do outro sem disputa nenhuma, que graça tem? E eu acho que a Fórmula ela entrega muita disputa, né? Óbvio, o carro não vai... O que me incomoda muito em certos comentários que eu vejo, a galera quer comparar, tipo, Fórmula E com Fórmula 1. São propostas diferentes, por mais que sejam carros de Fórmula. E outra, uma nunca vai ser a outra, né? A galera tem uma mania, principalmente fã de Fórmula 1. Nem digo das outras categorias. Fã de Fórmula 1, não sei o que passa na cabeça, que a todo custo querem que todas as categorias sejam igual à Fórmula 1. Só que se for igual, não tem razão de existir. Se todo mundo for igual à Fórmula 1. Sabe? É bem por aí mesmo. Então, tipo assim, não precisa ser igual a Fórmula 1. A Fórmula E pode ser jeito dela, a Fórmula 1 pode ser jeito dela. Claro que assim, eu acredito que com o tempo a gente vai ter mais corrida em autódromo na Fórmula E. Eu acho que eles sempre vão priorizar a corrida de pista de rua mesmo. Mas com o avanço da tecnologia, vai chegar um ponto que vai estar muito rápido e em algumas cidades não seria possível fazer na rua, dependendo da velocidade que for. Mas eu ainda acho que a Fórmula E sempre vai procurar um equilíbrio de deixar
sempre priorizar pista de rua mesmo tendo autódromo, que nem a Fórmula 1 faz. A maioria das corridas é em autódromo, mas a gente tem corridas que são na rua, né? Então eu acho que Sim. vai ser a mesma coisa na Fórmula E, só que um pouco inverso, sabe? Vai ter sempre mais pista de rua do que autódromo, mas eu acredito que principalmente no Gen 4 aí, que vem daqui a alguns anos, a gente vai ter mais corrida em autódromo também, que é uma coisa que às vezes as pessoas pedem também, que é uma outra reclamação, e que pra mim, eu acho que ok, eu entendo, mas pra mim não me incomoda nem um pouco a corrida ser na rua e não me incomoda nem um pouco ser mais lento, né? Ela tem hoje o carro da Fórmula E, o carro chega hoje a 320 km por hora, mas obviamente que é muito difícil durante a corrida eles atingirem essa velocidade por conta de ser um circuito de rua, né, as freadas. Mas durante os treinos livres, nas voltas rápidas, eles conseguem chegar a uma velocidade bem alta. E tá mais rápido, mesmo na corrida em si, tá bem mais rápido para acompanhar. Mas disputa, se você quer disputa de campeonato, Fórmula E é perfeito para quem gosta de ver disputa de carro. Sim, e é bom que você trouxe esse ponto, né, de eu ia entrar em algum momento, né, nessa discussão entre pista e autódromo de rua, né, e as pistas construídas na rua, porque eu queria trazer esse ponto. A gente tá vindo pro Brasil, a gente sabe que o Interlagos é a pista hoje em dia que tem muito destaque, inclusive na imprensa internacional. A gente sabe que tem vários, até mesmo votações de quais são as melhores pistas do ano e tudo mais, e o Brasil sempre tá lá em cima, sempre tá competindo com os tradicionais, e sim, é um circuito tradicional. E aí quando veio a Fórmula E pro Brasil, eu acho que, eu não sei, eu esperava também que poderia talvez chamar, falar assim, vamos correr Interlagos com a Fórmula E, né? Mas eu não sei se isso é viável hoje em dia e tudo mais. Mas você acha que a gente trazer isso, inclusive hoje em dia, para um circuito de rua em São Paulo, é a realidade? Ou até daria para arriscar o Interlagos hoje em dia, ou não? Não dá ainda, tem que esperar um pouco mais, tem que desenvolver melhor essa geração de carro, ou melhor, até as equipes se acostumarem e tudo mais. Pontos. Eu acho que hoje daria para correr Interlagos, porém eu acho que a corrida seria mais curta, né? Menos voltas, se bem que assim, a Fórmula E também corre no Autódromo Hermanos Rodrigues, que a Fórmula 1 também passa no México. Claro que o traçado é um pouco menor, né? Eles fazem um pouco diferente do traçado da Fórmula 1, justamente por conta dessa questão, tem a bateria, né, e tudo mais. Hoje a bateria tá aguentando bem mais do que no começo, né? Até você tocou no começo da conversa que nas primeiras temporadas a bateria não aguentava, então eles tinham que trocar de carro, né? Tanto que no começo muita gente não achava que a Fórmula E pudesse chegar tão longe assim. E vale lembrar que a Fórmula E começou em 2014, né? A gente não tem nem 10 anos de campeonato, já estamos indo para a terceira geração de carros com uma bateria que aguenta mais de uma hora de corrida, porque eles fazem, né, uma hora de corrida, só que toda vez que entra um safety car na pista, tem voltas adicionais, né, que começou nessa temporada. Toda vez eles veem o tempo que o safety car fica na pista e a cada 2, 3 minutos que o safety car tá na pista, eles adicionam uma certa quantidade de voltas. Eu acredito que nessa geração nova, até daria pra correr Interlagos, talvez teria que fazer alguma alteração, né, por onde o carro iria passar. Só que eu acho que esse não é o objetivo da Fórmula E, né? A gente sabe que o automobilismo ele sempre é feito para desenvolver tecnologias para os carros que vão para as pessoas. Hoje em dia, principalmente na Europa, que eles estão começando com projetos, corrigindo, tem muitos projetos já para banir o carro a combustão. Então, várias cidades na Europa, cidades centrais, né, tipo cidade grande, já tem lugares que a partir de 2030 não pode circular carro a combustão. Em várias cidades da Europa, vai ser tudo elétrico. Então, eles têm esse foco, né, de trazer, principalmente nesses países em que o carro elétrico ainda não é uma realidade tão forte como aqui no Brasil, por exemplo, o foco é trazer isso para os grandes centros, é colocar esses carros correndo nos grandes centros da cidade, né? Além disso, a Fórmula E ela tem uma questão muito grande com a sustentabilidade também, tem essa preocupação. Aqui em São Paulo, a gente tem a vantagem que Interlagos está dentro da cidade de São Paulo, né? Quando a gente olha para a Fórmula E, a gente olha muito com a lógica daqui, a gente fala, pô, Interlagos é fácil, eu pego o trem e chego em Interlagos.
Só que se a gente olhar a realidade de várias pistas ao redor do mundo, de vários autódromos ao redor do mundo, geralmente os autódromos são isolados. Eles não são os grandes centros. O pessoal que mora na Inglaterra, por exemplo, para Silverstone, a galera faz uma viagem. Não é à toa que em grande parte dos circuitos o povo acampa no final de semana todo ali para poder acompanhar a corrida. Porque é longe, né? A Fórmula E corre nos grandes centros. Então lá na Europa o cara pega o metrô e ele chega e vai assistir a Fórmula E. E tem essa questão toda do deslocamento, essa questão da sustentabilidade, né? Os pneus da Fórmula E são feitos com material reciclável. A gente não tem motorhome na Fórmula E como a gente tem na Fórmula 1, justamente para ter menos gasto, menos custo, menos emissão de coisas. Então o próprio paddock da Fórmula E, os espaços comuns são de todos. Então todos os pilotos tem as áreas dos boxes de cada equipe, obviamente, mas os espaços, o resto é espaço comum, é o espaço de todas as equipes, né? Então, por exemplo, o refeitório, né, que nem na Fórmula 1 que tem a cozinha da Ferrari, a cozinha da Mercedes, a cozinha da McLaren, não. Tipo, todo mundo, a cozinha é de todos, né? Então tem toda essa questão também. Então, eles fazem muito isso. Então, eu acho que tem toda essa preocupação também com a questão de custo do que vai além da corrida em si e a mensagem da categoria que é correr dentro das cidades. Não sei por quanto tempo eles vão conseguir manter isso. Como eu falei, acredito que vai chegar num ponto em que vai ter que ser meio a meio. Acho que vai ser meio autódromo e meio pista de rua, sabe? O Mônaco vai continuar sendo em rua, Jacarta provavelmente vai continuar sendo na rua, mas talvez em outros lugares eles mudem para autódromo, como já é o caso tipo do México, que eles já correm autódromo no México, e os testes da pré-temporada que também é autódromo lá na Espanha, em Valência. Mas acho que é uma coisa pro futuro, sabe? Mas tem todas essas questões também. Mas a Fórmula E tá avançando, né? Eles estão agora com uma tecnologia nova aí que tal. A ideia era testar na metade dessa temporada. Eu acredito que eles vão começar a testar só a partir da temporada que vem, porque acho que deve ser muito justo no meio da temporada, mas eles estão trabalhando aí num pit stop, que não tem na Fórmula E pit stop, né? Eles não fazem, não tem troca de pneu, mas é uma carga extra de energia. Então eles estão trabalhando isso aí para ter uma carga extra de energia, e aí vai ser interessante também. Eu acho que logo mais, se não rolar esse ano que vem, pode ser que a gente tenha já esse pit stop onde eles colocam uma carga mais de energia nos carros, uma carga rápida. É bem bacana essa ideia do pit stop já na Fórmula E. E há alguns anos atrás a gente nem pensaria, porque a gente estava tão acostumado que na Fórmula 1 o pit stop começou com... não começou com pneus, mas começou com abastecimento, e aí depois passou pneu e abastecimento, agora não tem mais abastecimento, tem só pneu. Então, e sempre tem essa troca, né? Tipo, um ano vai ter e no outro ano não vai ter, então... Fica meio assim, na Fórmula 1 a gente, como que vai reabastecer o carro? No começo eu trocava de carro, agora tem uma bateria que dura a corrida inteira, até um pouco menor a corrida por causa que vai ter que durar, e aí, conforme vai avançando a tecnologia, a gente sabe que isso vai modificando a forma de você ter um campeonato, né? Até melhora essas condições. Mas assim... a gente sabe que teve há uns anos atrás, né, Fórmula Indy aqui em São Paulo, e teve um circuito que a gente sabe que foi no Sambódromo também, e é diferente o traçado do que eles fizeram para a Fórmula E, né? Ele não vai nem passar por fora ali, né, pela marginal, né, que era um dos pontos altos de velocidade e tudo mais da Fórmula Indy. Você vê que esse circuito que eles traçaram, né, para esse ano, né, na Fórmula E, você acha que ele vai ser mais disputado do que por exemplo, que a Fórmula Indy teve, ou realmente poderia até ser o circuito da Fórmula Indy na época, e eles teriam alterado só um pouco do traçado para comportar o tamanho, né, do circuito e tudo mais? Eu acho que eles deram uma adaptação, né? Porque acho que o circuito da Indy acabava sendo até um pouco grande, assim, pra Fórmula E, né? Tem um cálculo que eles fazem de voltas, porque antes, até então, né, a Fórmula E por um tempo era por voltas, depois virou por tempo, a corrida era por tempo, e esse ano voltou a ser por voltas, né? Então eles têm que calcular o tempo que a bateria pode aguentar de acordo com as voltas.
Tem umas coisas que são parecidas com o traçado da Indy, mas é menor do que o traçado da Indy. Eu achei que foi muito acertado eles tirarem a marginal Tietê, porque gera um transtorno. Querendo ou não, a marginal Tietê, ela liga a cidade de São Paulo, é muito importante para as pessoas poderem circular, né? E já vai estar fechado já dias antes ali. Já vai ter um pequeno transtorno, justamente que eles vão pegar uma parte do Olavo Fontoura, de outras partes. Então, se você ainda fecha a marginal, atrapalha muito a vida do pessoal aqui de São Paulo, que já tem trânsito naturalmente. Então já vai ter trânsito mesmo sem fechar a marginal. Imagina com a marginal, e na época foi um transtorno da Indy ter esse fechamento da marginal. Fora que na Indy choveu, né, bastante. Tô aqui na torcida pra não chover na corrida da Fórmula E. Até o horário que eles marcaram, um horário bom. E pela previsão do tempo, final de março vai dar uma esquentada. Já tá, aos poucos, tendo uma alteração no tempo. Mas eu acho que essa pista foi pensada nessa questão. Até fizeram uma alteração agora de última hora, né? Antes eles tinham colocado uma chicane na reta do Sambódromo. E aí eles retiraram, foi retirado na semana passada. Até semana passada essa chicane estava nos planos do traçado original. E ele foi tirado, então eles vão passar pela reta do Sambódromo inteira, sem ter a chicane no meio. E eu acho que em questão de velocidade, a gente pode esperar uma pista rápida. Não tão rápida quanto a da África do Sul. A África do Sul foi, pelo que o pessoal da Fórmula E falou, né, os engenheiros e tudo mais, a corrida da África do Sul, que foi a etapa anterior na Cidade do Cabo, era a pista mais rápida do campeonato, né. Então acho que essa do Sambódromo aqui em São Paulo, do Sambódromo do AMB, vai se assemelhar em alguns pontos com a traçado da África do Sul, tem bastante semelhança, porém não vai ser tão rápido quanto a da África do Sul. Agora eu tô curiosa pra ver essa reta, como é que vai ser, porque eu acredito que vai ter piloto ali escapando, não sei se na corrida, mas em algum momento do treino ali, da classificação. Eu acredito que a gente vai ver gente batendo no muro ali, ficando fora, perdendo chance ali na classificação, até mesmo na corrida, né? Vai saber. Mas sempre rola alguma coisa nesse sentido na Fórmula E. Ainda mais com esses pneus novos que não tem tanta aderência assim, os pilotos ainda estão tentando domar esses pneus aí da Hankook, que é bem mais robusto. Mas achei o traçado interessante, eu curti e eu acho que acertaram em não fechar a marginal. Ah, sim. E lembrando que a gente fala de aderência dentro dos pneus e tudo mais, porque há uma enorme diferença entre você correr em pistas de rua, circuitos de rua, e circuitos preparados para o automobilismo. Porque os circuitos preparados para o automobilismo tem emborrachamento da pista, tem um asfalto totalmente preparado para isso. Quando você corre no traçado de rua, é a rua. Você anda com o teu carro, é o mesmo lugar. Não em São Paulo, né? Porque você não anda dentro do sambódromo com o carro, que ainda fica pior, porque o sambódromo ele não é asfalto, né? Ele é um concreto, então aí a aderência é diferente e tudo mais. Então é por isso que até a aderência dos pneus fez muita diferença nesse sentido. E é por isso que ninguém quer chuva. Porque aí você muda ainda mais essa relação, tipo, a aderência do carro num circuito que não, assim, num asfalto, num pavimento que não tá preparado para isso, né? Que ele foi pensado para outra finalidade. Então, é bem interessante a gente tocar até nesse ponto, porque é diferente, é por isso que tem, às vezes, muita escapada, os pilotos têm que mudar o ponto de frenagem e tudo mais, por causa desses poréns que a gente coloca. E aí você adiciona nos carros maior força aerodinâmica, para ele conseguir também ter maior aderência, né? Você ganha aderência com maior força aerodinâmica. Aí o carro fica um pouco mais lento justamente por causa dessa... Você coloca mais peso, né? Vamos dizer assim, aerodinamicamente falando. É bem diferente essa relação que a gente tem com a Fórmula 1 ou qualquer outra categoria que corre em autódromo. Você não tem que dosar tanto. E que troca os pneus, né? Que a Fórmula 1 que troca os pneus. pra tudo quanto é coisa. Inclusive, até é legal falar nesse ponto. Eu falei já do pneu algumas vezes, né? Aqui, vou reforçar. Teve uma visita técnica da Fórmula E no Sambódromo que eu tive presente, falei com o Lucas de Grazzi, falei com o Sérgio Sete Câmara, e o Sérgio falou muito do pneu, ele explicou, né, eu perguntei da questão do pneu, né, ele já tinha falado comigo sobre isso ano passado, em um outro momento que a gente conversou, mas ele tava falando dessa questão do pneu, porque a Fórmula E, ela exige muito.
por 8 temporadas, a Fórmula E teve o pneu da Michelin. Só que o pneu da Michelin era um pneu que ele começava forte e aí ele ia se tornando slick conforme a corrida passava. E aí, você tá correndo no meio da cidade, as coisas acontecem. E demorou muito pra ter corrida com chuva na Fórmula E. Se eu não me engano, a primeira corrida, a Fórmula E começou em 2014. A primeira vez que eles pegaram chuva foi em 2019 em Paris. E aí, chovia, os carros começavam a bater, né? E ano passado a gente teve uma situação em Nova York de carros empilhados um em cima do outro. Porque tava tudo normal, de repente veio uma chuva, como acontece aqui em São Paulo, que do nada veio uma chuva. E aí, os carros, era a final da corrida já, eram as últimas voltas, os pneus já estavam totalmente carecas, cai 2 gotas na pista, não tem aderência nenhuma, os carros vão patinar na pista, né? E aí a Fórmula E decidiu mudar de fornecedor, né? Abriu lá pro pessoal lá poder mandar, e no fim escolheram a Hankook. E assim, é um pneu que tem que ser... O pneu ele é muito mais robusto, esse pneu da Hankook. Tanto que até o Lucas de Graça falou que ele aguentaria um final de semana de corrida inteira sem desgaste algum, praticamente, esse pneu da Hankook, né? Só que o Sargent falou, pô, eles querem um pneu que aguente temperatura abaixo de 0, temperatura acima de 40 graus, pneu que enfrente chuva, enfrente sol, enfrente tudo, tipo, em alguma coisa você vai perder. E o que esse pneu perdeu foi a aderência. Então, porque muita gente fala, os pilotos estão patinando um pouco na pista. Então, porque tá com falta de aderência, eles estão trabalhando nisso. Tá melhorando, porque cada vez mais, né, os engenheiros vão descobrindo como lidar com o pneu, vão entendendo cada vez mais. Mas, novamente, é uma novidade para todo mundo. Então, tá todo mundo passando por esse processo de adaptação. E a cada corrida tá ficando melhor, eles estão entendendo cada vez mais. Mas essa questão também, né? Não tem como você ganhar 100%. Em alguma coisa você vai perder, né? Então, tem essa questão também dos pneus. E achei muito interessante porque ele falou isso. Pô, eles querem um pneu que aguente tudo. Então é isso. Tipo, em alguma coisa vai perder, não tem jeito. É, bem por aí. Não tem como ganhar de todos os lados sem você abrir mão de alguma coisa. No caso, vai abrir um pouco de mão de aderência para um pneu que não desgasta tanto, né? Mas eu vou entrar um pouquinho mais no final de semana, né? Que daqui 2... a gente tá gravando no dia 15, a corrida é só no dia 25, mas tem o final... Quando esse episódio estiver no ar, vai faltar uma semana, né? Pra corrida. O que você tem visto aí de movimentação, né? O pessoal tá animado para vir pro Brasil para fazer esse primeiro GP. O público comprou. Eu vi os preços dos ingressos, né? A gente sabe que preço de ingresso no Brasil é um pouco diferenciado, né? Sempre tem um pouquinho de valor, né? Principalmente por causa de várias questões, né? Vamos dizer assim. E o que você tem achado, assim, do pessoal repercutindo o Brasil, né, como nova casa aí da Fórmula E? Bom, vou primeiro começar pelo preço dos ingressos, porque eu vi tinha uma galera reclamando, porque ninguém vai pagar R$300 pra ver a Fórmula E. Gente, é um campeonato internacional, é um campeonato mundial, né? E tipo assim, R$300 tá inteira. Pra quem paga meia, você tá pagando 100 e pouco. A Fórmula 1, o ingresso mais barato da Fórmula 1 é quase 1.000. Você paga 900 e poucos reais pra ir ali num setor G, num setor... Acho que o G é um pouco menos, não sei, 800. Mas daria pra você comprar, sei lá, quase 3 ingressos de Fórmula E, né, pra ver a corrida. Tô fazendo essa comparação de valor porque a gente sabe que o brasileiro... Grande parte do público brasileiro só acompanha a Fórmula 1 mesmo, né? Quem acompanha mais as outras categorias é quem curte o automobilismo um pouco mais de forma geral. Mas, assim, fora que a Fórmula E também ofereceu ingresso solidário, que você já paga menos no valor da inteira se você levar uma doação feita lá para uma instituição beneficente, né? Então já tem essas opções todas, né? E, assim, para quem falou quem vai pagar, a galera pagou, né? A gente tá com praticamente todos os setores esgotados. A gente tem o setor, se eu não me engano, a gente tem o setor A, B, C, D, E, F, G e H, né? Sim. O setor C, D, E, F, G já tá esgotado. O H tá nos últimos ingressos disponíveis. Se bem que
Até se você entrar no site, no momento que eu tô entrando aqui, não tem H disponível, embora eles falam que tá nos últimos ingressos, se você tentar comprar, não tem. O único setor que tá disponível ainda é o A, que o A também é um setor que é um preço mais acessível, e o B já é um setor mais caro, que é um setor VIP, né? Que aí vai ter comida e bebida open bar disponível pra quem for e tudo mais. Mas todos esses ingressos, não importa o setor que você comprar, todos eles dão acesso ao Fan Village. A Fórmula E, uma coisa que eu acho muito legal, a estrutura que eles fazem para todos os países, eles levam para todas as etapas, né? Então o Fan Village é uma área muito legal, que tem as lojas, que tem simulador, tem muito brinde, tem muita coisa para fazer. Então todos os ingressos dão acesso às áreas do Fan Village igualmente. Então tem essa questão dos preços. Já em questão aos pilotos, tem alguns que já correram aqui, né? Alguns pilotos do grid já correram aqui porque já vieram para Stock Car, como é o caso do Antônio Félix da Costa. Também falei com ele e ele tá super empolgado para vir pro Brasil. Ele gosta muito, ele disse que tá ansioso para levar a equipe toda numa churrascaria aqui. Ele falou, tô doido pra chegar lá, apertar o botão que a comida não para de vir. Você só aperta o botão e a comida não para de vir. Acho que o pessoal da Porsche vai pirar, né? Ele tava falando disso. Ele vai vir, né, e ele quer muito visitar as equipes que ele correu na Stock Car, né, da última vez que ele veio pro Brasil, inclusive ele ganhou a corrida da Stock, da última vez que ele participou. E na verdade, toda vez que ele vem, ele consegue pegar um pódio, né, até eu falei pra ele, é capaz de você pegar um pódio, que você adora de vir pro Brasil e pegar pódio, né. Mas além dele tem o Sacha Fenestraz, por exemplo, que é o piloto argentino, ele conhece bem o Brasil, né? Ele fala português também, então ele fala, o povo latino é muito diferente, né? Então é muito gostoso você correr num país latino pra mim, que eu me sinto em casa. E tem outros pilotos, como é o caso, por exemplo, o Eduardo Mortara, que corre na Fórmula E, ele nunca veio ao Brasil. Também falei com ele, ele falou, olha, eu sempre passei por cima do Brasil, mas eu nunca fui no Brasil, então tô muito ansioso pra poder ir e poder conhecer. E até as pessoas das equipes mesmo, né? O pessoal tá ansioso, assim, principalmente pela questão da comida, né? O Brasil é muito conhecido por essa parte da comida e pelo que eu falei, assim, de pessoas, assim, de equipes, até quem trabalha na própria Fórmula E mesmo, além da corrida em si, eu acho que a galera tá muito ansiosa pra experimentar a nossa culinária. É sempre assim, né? Vem pro Brasil que a primeira coisa, vamos comer. Sim, E o pessoal é bem acolhedor, né? É legal ver isso, né? Também que os pilotos até tocam no assunto de tipo o povo latino, né? O povo brasileiro. É sempre um povo acolhedor, né? Que vem e torce, é fervoroso, é sempre assim. Independente da categoria. E a gente vê. Essa questão de preço, eu vejo de duas formas. A gente vê que os setores que esgotam, normalmente, ou são os setores mais caros, que aí o pessoal que quer realmente ter uma experiência, às vezes, talvez um pouco melhor do que as outras, e também os setores que têm melhor visibilidade da pista, né? Os setores que normalmente ficam para trás é os que ou são muito ruins de visibilidade, ou eles estão, às vezes, num local da pista que não é legal de você assistir a corrida. Às vezes assistir corrida em reta, às vezes é muito ruim, porque você não vê o carro direito, você não vê os carros chegando. É complicado. Mas não dá pra falar que, não, a Fórmula E vai vir aqui e vai colocar o ingresso a R$10 porque é a primeira vez que vai correr. É impossível isso. Olha a estrutura que eles montam, tem toda uma... Tem muita gente pra pagar e eles dependem, né, também da venda dos ingressos pra conseguir ganhar fãs e pagar toda a estrutura, todos os organizadores, pagar tudo, né? Então não dá pra falar que eles vão vir aqui e colocar preço de ingresso a R$10. É impossível, nem categoria que tá iniciando, às vezes tem esse valor, né? Então... até aqui no Brasil mesmo, a gente vai para um estoque, às vezes, quando é um momento mais disputado, tem Interlagos, tem um preço que passa de 100 e poucos reais, e você tá numa categoria nacional. Você tá tendo uma categoria internacional que a maioria, não é que tipo, só o setor A é R$300. A maioria dos setores estava nessa faixa de preço. Inclusive, até o A que sobrou, né? O A que sobrou, ele tem uma visão legal, inclusive. O A é o mais próximo da visão dos boxes das equipes, inclusive. E você vê a linha de chegada, né? Você não vê muito bem a largada um pouco mais pra frente, mas o A, por conta, né, eu sou rolou minha credencial de imprensa, vou como imprensa, então tem algumas informações que a gente tem acesso antes, que vai vir pro público depois, que eu não posso falar, mas eu já tive acesso ao mapa do evento inteiro.
Aham. Então eu sei exatamente, tipo, através do mapa, como vai estar organizado as coisas, né? Pro público provavelmente vai sair na semana da corrida. Mas tem toda essa questão que você falou, né? O valor do ingresso. Pô, é um campeonato internacional. O pessoal tá falando, putz, é tudo num dia só, não sei o quê. A ideia é ver. Eu acredito que se der tudo certo no evento, a Fórmula E pode colocar uma rodada dupla. Com Jacarta foi assim. Eles fizeram uma rodada só em Jacarta pra ver como ia e foi um sucesso. E esse ano agora Jacarta foi anunciado como rodada dupla. Então terá corrida sábado e domingo lá em Jacarta. Nada impede que no próximo ano a gente tenha uma corrida dupla em São Paulo, né? No sábado e no domingo, seria muito legal. Mas uma coisa bacana da Fórmula E é que a Fórmula E não acaba quando a corrida acaba, né? A Fórmula 1, quando a gente assiste e acaba a corrida, vamos pra casa, né? A Fórmula E tem evento, depois que acaba a corrida você tem música, as coisas continuam acontecendo, o Fan Village continua acontecendo as coisas por um tempo, depois que a corrida acaba, né? Vira um grande festival. Então acaba a corrida e as coisas continuam funcionando por um tempo, que eu acho uma coisa bem legal, que dá pro pessoal aproveitar. Legal, mas se a estrutura ficar da forma como eles estão planejando, vai ser legal. Eu já gostei do fato de que vai ter bastante telão, até porque o Sambódromo oferece essa estrutura por conta do carnaval, né? Então vai ter bastante telão para cada setor. Então, Isso é legal, isso. Vai ser legal pra galera poder ver. E uma coisa só voltando no que você falou, né, do clima dos brasileiros. A gente fica animado com qualquer coisa, né? Então, mesmo que a galera não conheça muito, assim, a Fórmula E, tem muita gente que vai ter a primeira experiência. Eu acho que a galera vai conseguir se divertir, sabe? Vai brincar com as equipes, da mesma forma que brinca com todo mundo. E eu acho que a Fórmula E é um campeonato muito receptivo. Ele tem um clima leve, né? Eu vejo a Fórmula E, é que nem a Indy. A Indy, por mais que eu não acompanhe tanto, eu gosto muito do clima que tem no grid da Indy, né? Não dizendo que todo mundo se ama, é impossível todo mundo se amar. Rola atrito. A Fórmula E também rola atrito entre os pilotos. Mas eu acho que é um clima muito mais leve em todos os sentidos, sabe? Então os pilotos... Cara, também muitos pilotos que correm na Fórmula E, às vezes eles são rivais numa equipe, mas eles correm juntos na WEC, né? Correm juntos em outras categorias, eles são companheiros de equipe. Então já tem esse clima na Fórmula E também. É que tem uma diferença, né? A gente tá muito acostumado com a Fórmula 1, né? E a Fórmula 1 tem um clima meio... A gente fala que é meio pesado o clima da Fórmula 1, porque uma das coisas, né? A principal coisa aí é que a Fórmula 1, ela tem a disputa de pista, só que tem a disputa interna dos pilotos no box, às vezes com chefe de equipe, aí tem disputa entre chefes de equipe, e tem disputa entre chefe de equipe e comissário de prova, e aí tem comissário de prova se metendo o dedo onde não tem que manter o dedo. Aí aí cria esse muito clima. Muito ego, né? Muito ego. Cada um querendo gritar mais alto. Eu acho que é uma cultura também. A Fórmula 1, ela tem essa cultura que não é de hoje. Muita coisa mudou, né? A gente tem um grid que é muito mais próximo hoje em dia. Não dizendo que antigamente não era, vários pilotos eram amigos, mas acho que essa coisa da internet, né? Muitos ali correram juntos desde pequenos. Então tem os atritos. Eu acho que muita coisa já mudou, muita coisa vai mudar conforme o tempo. Mas ela tem uma cultura que funciona dessa forma, um jogo de ego muito grande, né? Eu tava até tendo esse papo mais cedo com uma outra pessoa sobre isso, porque eu falei, putz, acho que deve ser assim porque é um campeonato mais antigo. Só que eu parei pra pensar e tem campeonatos que existem até antes da Fórmula 1 e que o clima é diferente. É um clima que não é tão hostil quanto o clima da Fórmula 1. Claro que vai ter disputa, claro que o pessoal vai discutir, não tô dizendo que não, né, nos outros campeonatos não tenham isso, né? Faz parte da natureza do piloto, eles são ensinados a seu principal adversário é o seu companheiro de equipe, né? Então tem isso, acho que todas as categorias, mas acho que a forma em como as coisas funcionam em outras categorias comparado com a Fórmula 1 é um pouco diferente, né? Então acho que tem esse clima na Fórmula 1 que é um clima que eu gosto bastante, assim, até quando as coisas começam a ficar mais pesadas no grid, o próprio grid não deixa o pessoal ficar brigado por muito tempo, sabe? Tipo, tem até uma confusão ano passado, se eu não me engano, entre o Sebastian Buemi e o Pascal Wehrlein. Teve uma tensão entre os dois no Prix de Londres, e aí ficou um clima meio pesado, assim. E aí nas corridas seguintes, os próprios pilotos ficavam provocando os dois, né? Falando, mas quem brigou? Brigou? Não tô sabendo que teve briga não. Como assim? Eu não sei o que, sabe? Eles provocando, e aí tem uma hora que os caras só desistem. Falam, tá bom, vocês são muito chatos, não sei o que, sabe? Então, tipo, é isso que eu curto, assim, né?
Claro que tem uns que não se bate de jeito nenhum, mas rola pelo menos um respeito ali, né? Uma outra questão que eu queria levantar aqui, como que a imprensa tá trazendo isso, né? Porque a gente sabe que tem imprensa independente que cobre já há muito mais tempo, às vezes do que a imprensa mainstream, vamos dizer assim. E tem a imprensa mainstream que ela vai para mais gente, né? Ela chega na boca das pessoas, ela chega na casa das pessoas com muito mais facilidade, porque já tem muito mais investimento. A gente sabe como que os dois tipos de imprensa, né? E como que você acha que a imprensa tá trazendo isso pra, tipo, tentar animar também, né, o clima, de, tipo, olha, tá vindo uma categoria nova. Porque eu lembro que quando veio a Fórmula Indy, primeiro ano da Indy, lotou assim e o pessoal tava animado. E a Indy, claro, a Indy já tinha muito mais tempo, né, mas a gente sabe que a Fórmula Indy é uma categoria que quase todas os GPs são feitos nos Estados Unidos. E ele sair um pouco daquele mundinho dos Estados Unidos e vir até pro Brasil foi tipo, ó. E a imprensa noticiou isso pra chamar o público. Como que tá vindo isso pra Fórmula E? Você tá vendo se tem uma movimentação maior? Ou o pessoal tá, tipo, colocando nota de rodapé pra Fórmula E? Como que você tá vendo isso? E nos últimos meses, assim, no começo do ano tava um pouco fraco. Mas acho que em fevereiro, assim, começou a ter mais divulgação, né? Até porque a Fórmula E foi expandindo, né? A gente começou só com a Band, pelo menos aqui no Brasil. Depois foi indo pro Gaulês. E aí o Grande Prêmio também pegou agora pra transmitir pela internet os direitos. Então começou a ser mais divulgado, né? Em mais meios. Mas acho que, assim, a Fórmula E é um terreno muito desconhecido pra muita gente. Até pra mídia mainstream que tá com a própria categoria, né? Muita coisa o pessoal tá aprendendo, de certa forma, que faz parte quando você pega uma categoria nova, né? A Band tá pegando a Fórmula E pela primeira vez agora esse ano. Antes ela ficava no Sport TV e na Cultura, né? Então, assim, tiveram que ir aprendendo e se adaptando. Então é uma novidade pra todo mundo. E a Fórmula E é um terreno bem mais desconhecido, né? Pra pessoal do que uma Indy, por exemplo, né? Uhum. Então, eu acho que, assim, dentro do que é possível ser feito, tá sendo falado, né? Por ser uma corrida que vai acontecer no meio da cidade de São Paulo, acredito que vai ser noticiado em todos os lugares, não tem como. As mesmas emissoras que não detêm os direitos da categoria, não tem como não falar, nem que seja por 2 minutos, sobre a corrida. Provavelmente fale, nem que fale depois que a corrida tenha acontecido, sabe? Mas acho que vai acontecer. E dentro das expectativas, porque tinha muita gente pessimista, né? Porque a galera, o pessoal tava muito, quando anunciou, falou, ninguém vai assistir, ninguém vai comprar, ninguém vai ver, porque ninguém se importa, não faz barulho no carro, ninguém vai querer assistir. E a gente tá com praticamente todos os setores esgotados, né? Então, eu acho que vai ter muita gente indo ver pela primeira vez. Foi muito legal também, né? Eu que cubro já de forma independente faz 3 anos, pelas redes sociais, eu vi um crescimento muito grande de 2020 pra cá. Cada ano tem mais gente com interesse. E com a corrida, muita gente veio perguntar muita coisa. Muita gente falou, vai ser minha primeira corrida na vida, assim. Tipo, vou ir pra assistir a Fórmula E. Muita gente até que é fã de Fórmula 1, achei muito legal. Tem gente que falou, é o ingresso que eu consegui pagar. Então, pra mim, é viável, eu consigo viajar, eu consigo ir. Tem gente que é do interior de São Paulo, por exemplo, que consegue pegar um ônibus pra vir pra São Paulo. Falou, vai ser minha primeira corrida, porque a Fórmula 1 eu não consigo pagar, mas a Fórmula E eu consegui. Parcelei lá em 2 vezes e foi, né? Então, até pelo valor ser mais acessível, a pessoa vai estar indo num campeonato internacional, um campeonato mundial, vai poder ver e vai poder ver os pilotos, porque querendo ou não, tem muitos pilotos do grid da Fórmula E que são muito conhecidos. São pilotos que já passaram pela Fórmula 1, inclusive, mas são pilotos que já ganharam muita coisa também, né? E são pilotos que, muita gente conhece de outras categorias. Então é a chance do cara poder ver o Verne, poder ver o Antônio Félix da Costa, né? O próprio Robin Sainz, que foi um baita de um destaque da base, que ganhou tudo e mais um pouco na base, que a gente sabe que só não entrou na Fórmula 1 porque ele não tinha o mesmo dinheiro que os outros, né? Ele bateu o Jules Bianchi, né? Na GP2. Sim. Então era pra ele estar lá. O cara é muito bom. O cara ganhou tudo e mais um pouco. O cara foi campeão de Le Mans na estreia, com a equipe dele na estreia, assim, então... A gente tem essa noção, né? A gente tem um pouco dessa noção que
Claro, o público do Puta Talk sabe que não é só a Fórmula 1 que credencia um piloto. Fórmula 1 é um lugar para poucos e que às vezes, assim, eu vou te falar que muitas vezes é só dinheiro que move, tá? A gente sabe que é pouca gente que vai chegar lá, são 20 pilotos no grid. Não dá pra estar todo mundo lá. Então, o público nosso aqui já é seleto, eles já sabem tudo. Que não vai adiantar a gente falar assim, o cara é bom só porque ele foi campeão na Fórmula 1. Tem muito piloto aí excelente ganhando outras categorias e Fórmula E também é uma baita credencial. E aí a gente ter esses pilotos que não conseguiram, né, que a ideia sempre foi chegar na Fórmula 1 porque a Fórmula 1 é sonho de muitos pilotos por aí, e tendo esses excelentes desempenhos na Fórmula E. Né? Até mesmo você citou pilotos aí que já passaram pela Fórmula 1, né? Sebastian Buemi, o Pascal Wehrlein. A gente já sabe que eles passaram pela Fórmula 1, não tiveram sucesso. Assim, E muitas não tiveram... vezes tem o fator que às vezes o piloto não estava no momento bom. A gente Sim. teve casos de pilotos que estavam numa equipe que não estava no momento bom, né? O próprio Van Dorn, quando foi pra Fórmula 1, a McLaren estava em situação de barril. Não é... Né? Aquele belo momento que até o Alonso soltou as melhores pérolas do mundo. Os melhores que rádios da história da Fórmula 1. Os melhores rádios, os melhores memes são daquela época. Mas a gente sabe de tudo isso, né? E como que, assim, eu acho que é bem legal falar um pouco também dos pilotos brasileiros, né? A gente sabe que a gente tem 2 pilotos brasileiros lá, o Sérgio Sete Câmara, que era piloto. Inclusive, ele nunca foi bem da Fórmula 1, mas ele já foi piloto de testes e tudo mais da Fórmula 1. McLaren, AlphaTauri. Foi da academia da Red Bull por um tempo. Ele foi bem na Fórmula 2, né? Antes do Drugo chegar, ele foi por um tempo a maior esperança que a gente tinha pra entrar piloto na Fórmula 1, né? Uma coisa que eu acho até legal, antes de entrar na parte dos brasileiros, que já é uma coisa que tem ligação com a outra, eu acho que a gente tá num momento de transição muito bacana. Com a internet e com as pessoas tendo mais atenção, teve uma decaída no automobilismo, né? Eu acho que por mais que o Drive to Survive tenha 1 milhão de defeitos, pra quem, acompanha mais a Fórmula 1 sabe que, tem muita coisa ali que é montada. Mas, por outro lado, renovou muito o público da Fórmula 1. E esse público da Fórmula 1, quando começou a gostar muito da Fórmula 1, começou a explorar mais automobilismo no geral. Hoje a gente vê um público que, vê a Fórmula 1, mas tá se interessando em acompanhar outras coisas. A Fórmula 2, a Fórmula 3. Aí o cara começa a ver uma Indy. E aí o cara começa a ver a Fórmula E. E aí ele começa a encontrar o que ele mais gosta. Porque você não gosta de tudo. Tem gente que gosta de tudo. Eu mesmo gosto de automobilismo, mas tem categoria que eu não curto tanto assim. E é legal que a gente também tá vendo essa nova geração de pilotos também com uma mente mais aberta, no sentido que, assim, eles já têm essa consciência de que não vai ser todo mundo que vai entrar na Fórmula 1. Então, se a oportunidade bate na sua porta, o cara vai. E tem o próprio Callum Ilott, que, cara, foi momento errado, hora errada. Porque a gente sabe que era pra ele ter subido. Ele só não subiu porque o Mazepin tinha mais dinheiro na época, colocou dinheiro, ele ficou sem vaga. E aí, acabou perdendo a chance. Depois o Mazepin saiu, enfim. E, apareceu uma oportunidade pra ele na Indy. E ele foi meio assim, sem saber. Ele chegou lá e, cara, ele amou. E agora tá sendo muito legal ver, porque tem outros pilotos da Fórmula 2, que saiu da Fórmula 2, né? E foi pra Indy. Então, teve muita gente que correu com o Callum Ilott, que era super amigo dele na Fórmula 2, e tá chegando na Indy esse ano. Tá sendo muito legal ver ele estando com os amigos dele lá na Indy, tendo essa conexão de novo com esse pessoal que ficou na Europa, sabe? E ele tá super feliz lá. E ele se encaixou ali, então às vezes o piloto vai pra um lugar, ele acha que não vai dar certo, e ele acaba se encaixando até melhor do que ele se encaixaria na Fórmula 1. Porque acontece isso também, né? Às vezes acho que a galera é um pouco injusta, né? O pessoal fala, foi pra Fórmula 1, não deu certo. E aí parece um demérito. Só que às vezes o cara não se encaixou na Fórmula 1 e o cara chega na Indy, ganha tudo na Indy, ganha tudo na NASCAR, ganha tudo numa truck, sei lá, né? Então, acho bacana que até os próprios pilotos estão... acho que dói no começo, ainda mais quando o cara tem muito esse sonho de chegar na Fórmula 1. Mas a vida segue, né? Ele antes de tudo, ele é piloto, né? Então, pro cara poder continuar correndo já é uma grande vitória, acho que de certa forma. E eu fico muito feliz quando eu vejo os pilotos se encontrando em outros lugares. Mas falando dos brasileiros do grid, né? A gente tem o Lucas de Grassi, que
apesar de, tem muitas polêmicas com ele fora do grid, do que ele fala ou deixa de falar, mas independente disso, assim, o cara foi praticamente o fundador da Fórmula E. Ele foi o primeiro piloto contratado. Ele tá na Fórmula E, a gente que gosta muito da Fórmula E brinca. Que ele tá na Fórmula E desde que a Fórmula E era um pedaço de um guardanapo e um sonho, porque foi assim que a Fórmula E começou, né? Num jantar, numa conversa onde eles começaram a desenhar no guardanapo as ideias pra Fórmula E. E o Lucas de Graça tá lá desde o começo, ele corre desde a primeira temporada. É o projeto da vida dele e muita coisa ele toca. O traçado mesmo daqui de São Paulo, ele foi um dos que ajudou a idealizar esse traçado. Então, ele é muito ativo, foi campeão na terceira temporada, ganhou a primeira corrida da história da Fórmula E, quem ganhou foi ele. Ele foi o campeão da terceira temporada da Fórmula E e ele detém todos os grandes recordes da categoria, ele que detém. Ele, até então, até a corrida da África do Sul, ele tinha corrido em todas as corridas da Fórmula E. Desde a primeira temporada, ele correu em todas as corridas. Aí chegou agora na Cidade do Cabo, o carro da Mahindra teve um problema e ele não foi correr. Foi a primeira vez, desde que ele entrou, desde a primeira corrida em 2014, que ele ficou fora de uma corrida. Então, tipo, Isso é um absurdo de recorde, inclusive para as outras categorias, tá? É só você imaginar que entra o piloto na Fórmula 1 hoje, daqui 9 anos ele não perdeu nenhuma corrida. Tá? É esse nível, entendeu? 9 anos não, né? Vamos falar 8 anos aí, ele não perdeu nenhuma corrida. Sim. É um nível bem, bem acima, né? E ele é o que fez mais pontos, acho que ele tem mais de 1000 pontos. Nenhum outro piloto da Fórmula E tem mais de 1000 pontos. A gente sabe que a Fórmula E tem menos corrida, né? Mas a Fórmula E tá aumentando o calendário dela. Eu espero que não aumente ao ponto de ficar que nem a Fórmula 1, que eu acho um exagero, tá? O calendário frenético. Da Fórmula 1 é muito frenético, absurdo. Mas eu acho que daria pra gente ter uma temporada de janeiro a setembro, sabe? Tendo uns espaçamentos aí entre as corridas, dá pra ter mais rodada dupla. Sem precisar ter corrida todo final de semana, não tem necessidade, mas a Fórmula E tem... O legal da Fórmula E é isso, que ainda tem bastante espaço para o calendário crescer, sem que fique maçante para as equipes. Até porque o objetivo da Fórmula E é esse também, não ficar... Tem toda essa questão da emissão do carbono, essa parte de sustentabilidade, então é uma questão, mas ainda tem muito espaço para ter bastante corrida, sem que fique maçante, sabe? Sem que estrague a qualidade de vida das pessoas. Sim, porque a gente não pode esquecer que tem... não é só o piloto que tá lá, tem engenheiro, tem mecânico, tem o pessoal que carrega as coisas de um lado pro outro, desmonta, ele monta e faz isso. Imagina fazer isso hoje no Brasil, né? Que agora eles devem já estar preparando a estrutura, já devem estar trazendo algumas coisas, né, pro Brasil. Mas imagina se isso, correu aqui no Brasil, agora vamos correr lá na Europa. E na outra semana, imagina a correria que é, entendeu? Daqui 2 semanas, mesmo com 2 semanas de intervalo entre uma e outra, é muito grande o desgaste de todo mundo ali. Então, é bom que a Fórmula E não estenda tanto o calendário, mas que mantenha uma constância legal durante o ano aí. Principalmente que vai dar pra... É até mais interessante você ver o desenvolvimento dos carros, né? Porque às vezes com um pouco mais de espaço aqui e ali, né? Entre corridas, você ganha... a equipe Jaguar traz uma novidade para outra etapa. Talvez melhore, talvez piore, mas ela tem tempo de se recuperar, porque o calendário não é um pouco extenso a ponto de você poder ter alguns errinhos, mas não é extenso ao ponto de você desgastar todo mundo no meio que, eu não quero correr no ano que vem porque não dá pra correr, porque é muito caro também. A gente pensa também que e é muita gente trabalhando, né? Sim, é muita gente trabalhando, né? As equipes, tem o pessoal da própria Fórmula E, tem a galera da cozinha, o pessoal que, né, cuida da parte da estrutura, o deslocamento dos pilotos também, tem toda uma logística, né? Até o fã da Fórmula E fala, a gente fala muito que bate uma saudade, porque o campeonato vai acabar em julho, no final de julho, e a gente só tem campeonato de novo em janeiro. Então são 6 meses sem Fórmula E, é muito tempo. Tudo bem que tem a pré-temporada em dezembro, mas dá pra, sei lá, esticar até setembro, sabe? Não precisa ser o final de setembro, pode ser até o começo de setembro. Porque tem alguns momentos na Fórmula E que a gente fica um mês sem corrida. Foi o caso agora, a gente teve 25 de fevereiro a corrida na Cidade do Cabo. São Paulo vai ser 25 de março. E a próxima corrida vai ser 22 de abril. Aí depois fica um pouco apertado, né? Você vai ter corrida assim, próximo em junho, vai ter
rodadas mais próximas, em julho também vai ser um pouco mais apertado. A gente teve uma etapa cancelada, né? Esse ano a gente tá tendo 16 corridas, era pra ser 17. Era pra ter tido corrida na Coreia do Sul também, mas tá tendo uma reforma lá na área onde tem a corrida da Fórmula E, e aí eles acabaram cancelando essa etapa. Mas era pra ser 17 rodadas esse ano, não 16. Mas assim, tem espaço pra crescer, sabe? Eu acho que vai aumentar. O objetivo da Fórmula E, na verdade, é esse. No ano que vem a gente já sabe que vai ter cidade nova no calendário. Então eu tô bem ansiosa pra ver essa expansão, mas eu espero que seja uma expansão saudável. Tem que sugar muito da galera também. Com certeza. Bom, antes de... Vamos trazer uma última questão aqui. Agora é mais opinião. Tira o crachá de jornalista. Não quero saber... O jornalismo acaba aqui. Agora é opinião. Como é que você... Momento clubismo. Quem que você acha que vai se destacar em São Paulo agora? Quem que você... Equipe e piloto. Quem que você acha que vai ser os destaques aí? Não precisa ser quem vai ganhar ou quem vai estar no pódio. Quem vai se destacar? Porque às vezes, não necessariamente numa corrida, quem se destaca é quem está em primeiro lugar. Às vezes tem um piloto ali que sai do meio do grid, ele ganha várias posições, aí ele faz umas belas ultrapassagens. Quero saber disso. Quero saber quem que é que vai se destacar, equipe destaque também. O que você acha que vai surpreender nessa... Vai ter alguma surpresa assim que a gente fala assim, nossa, aquela equipe ali a gente não tava esperando nada, mas de repente São Paulo virou, sei lá, novidade, ele também quis fazer a novidade. Olha, eu não escondo de ninguém que eu queria muito ver o Sérgio no pódio, né? Mas com o carro da Nil é difícil. Porém, assim, a melhor chance da Nil é eles tendo uma boa classificação. Classificando bem, porque eles não têm tanto ritmo de corrida. Só que se eles conseguem ter uma boa classificação, eles conseguem se manter no top 10. E, pô, o Sérgio, na etapa da Índia, ficou em P5. E fazia, desde a 5ª temporada, a Nil não tinha um piloto que ficava no P5. E aí a gente chegou na Cidade do Cabo e o Dan Tickton, parceiro do Sérgio, ficou em P6. Então, um puta resultado pra equipe aí. Mas assim, por mais... Ai, tem um piloto que tá fazendo eu pagar a língua, né? Que é o Buemi. Que o Buemi tava muito apagado nas últimas temporadas. A gente sabe, o Buemi foi campeão e ele sempre disputou título. Mas nos últimos 3 anos ele tava muito apagado. E aí, todo mundo achava que ele ia aposentar, que ele não ia voltar. Quando anunciaram que ele ia ir pra Envision nesse ano, eu falei, pô, o que ele tá fazendo na Fórmula E ainda? Que o cara tava sem brilho no olhar, ele não tinha mais energia pra correr na Fórmula E, sabe? Ele tava morto por dentro. Uhum. Aí chegou essa temporada e o Buemi resolveu correr, assim. E tá fazendo todo mundo pagar a língua. Porque acho que se alguém, desculpa, mas se tiver uma alma que, falou, não, eu acredito 100% que o Buemi vai arrasar, ia arrasar na 9ª temporada, eu acreditava, é mentira. É mentira. Se alguém tinha esse pensamento, tá mentindo. Porque ninguém ia acreditar que o Buemi pudesse estar bem e o cara tá bem. Impressionante o que o Buemi tá fazendo nessa temporada. Eu acredito que ele vai bem em São Paulo também. Quem sabe aí, porque ele chegou a beliscar um pódio na Índia, só que ele foi desclassificado e acabou perdendo o pódio dele. E assim, mas ele sempre fica ali, P4 e P5, P4 e P5, P4 e P5. Então assim, tem chance. Andretti deu uma apagadinha nessas últimas corridas, então eu acho que o Andretti pode renascer. Eu ia ficar feliz, assim, de ver o Jake Dennis indo bem aqui. Eu acho que o Andretti tem o powertrain da Porsche, a Porsche tá indo muito bem. Então eu acho que, assim, tem que ficar de olho na Andretti, na Porsche, que a briga tá sendo ali entre eles. Mas a Envision, vale a pena ficar de olho. O Nick Cassidy também tá fazendo uma temporada legal. Eu acho que o da Costa se reencontrou. O Jan-Eric Vergne também tá vindo firme. A McLaren também tá... A McLaren tá sendo interessante porque o Jake Hughes começou muito bem, aí ele deu uma decaída, e aí quando ele decaiu o René Rast cresceu, e aí o René Rast agora que tá num momento muito bom, mas eu acho que o Jake Hughes aí pode equilibrar. O Sasha Fenestras, coitado. Ninguém deixa o Sasha Fenestras ser feliz, sabe? O menino vai bem na classificação, aí alguém vai lá. Teve a outra corrida que o Bird tirou ele da corrida, atrapalhou a corrida dele, na verdade. Aí nessa última ele tava aí no pódio, chegando no final da corrida, foi tocado pelo Cassidy ali, teve um estresse e acabou ficando lá no final do pelotão, sendo que ele tinha sido pole, então assim, ninguém deixa o Sasha Fenestras ser feliz. Porém, eu gosto muito do Sasha, mas por ter essa rivalidade Brasil e Argentina, não quero o Sasha ganhando no Brasil.
Ah, de jeito nenhum. A gente não pode ter a primeira corrida na Fórmula E tendo um argentino logo na primeira posição. Ele pode se ele quiser, mas que ele não. E que ele não me vê. Eu tenho. É que assim, né? O Sacha é cara de pau. Como a Argentina ganhou a Copa, ele tava com a camiseta da Argentina na cidade do Cabo. Eu tenho certeza que ele vai aparecer com a camisa da seleção argentina aqui também. Pra provocar, que faz parte da provocação, não tem jeito. Mas assim, só não quero ele ganhando. Mas eu aposto nesse pessoal aí. E pro lado clubista, assim, ia ficar muito feliz de ver o Sérgio conseguindo aí um pódio, mas acho bem complicado. E será que uma outra pessoa que eu acho que pode ser que renasça é o Van Dorn, né? Por enquanto só o Verne tá brilhando na DS. Só que o Van Dorn é aquele famoso, né? Famoso como que é? Ele, apesar de não estar aparecendo, ele tá pontuando em todas as corridas, ele tá pontuando. Mas ele tá pontuando em P8, P9 tá bem tímido. Então quem sabe seja o momento, né? Quem acompanha muito a Fórmula E fala muito que a gente vai ter uma ideia de fato do campeonato, de como vai ficar disputa e tudo mais a partir da etapa em Berlim, que é em abril. Né? Depois do Prix de São Paulo, a gente vai começar a ter uma ideia real de quem de fato tá brigando pelo título. Então, por enquanto, ainda está muito nebuloso, tudo pode acontecer. Mas eu queria muito, assim, lá do clubista, eu queria ver o Sérgio no pódio, mas eu acho que pra ficar de olho, o pessoal tem que botar o olho na Porsche, na Andretti e na Envision. Não deixando a McLaren de fora da jogada, que a McLaren também tá indo bem. A McLaren tem o portão da Nissan, né? E a Nissan também aos pouquinhos tá crescendo. E vale ficar de olho nessas equipes aí. Mas assim, se não chover, pelo que por enquanto não vai chover, eu torço pra que não chova, porque eu acho que a chuva atrapalha um pouco a experiência. Tanto pra quem tá trabalhando, tanto pro público que tá indo ali curtir, né? Acaba dificultando pra você se locomover. Então eu espero que não chova e se tudo for de acordo com o planejado, vai ser um evento muito legal. Muito legal pro pessoal, sabe? Eu espero que dê tudo certo, que as pessoas se divirtam, que os pilotos também se divirtam, que as equipes se divirtam. Vai ter bastante coisa na semana da corrida. Eu sei que vai ter um monte de coisa, mas ao mesmo tempo tá todo mundo meio perdido. Porque a gente sabe das coisas em cima da hora, então antes das corridas vão ter bastante evento durante a semana aí das equipes, mas ninguém sabe o dia. A gente sabe que vai ter, mas não sabe o dia, não sabe a hora, sabe? A gente descobre as coisas sempre em cima da hora. Mas vai ser bem legal. Uma coisa que é bem legal na Fórmula E é o pessoal chega antes. Chega, tipo, com uma semana de antecedência. O pessoal começa a chegar já... quem não for correr na WEC, provavelmente vai estar chegando já no final de semana. E aí, a partir de segunda, já vai ter bastante coisa pra galera ver, assim. Segunda-feira aí, antecedendo aí o EPIC de São Paulo, já vai estar provavelmente geral aqui, grande parte do grid aqui. E eu tô muito ansiosa, muito feliz de finalmente a gente ter Fórmula E no Brasil. Foi um absurdo, tinha corrida no Chile, na Argentina e nunca aqui. Sendo que nem tinha piloto chileno direito, nem tinha piloto do Chile lá, e tinha corrida no Chile e não tinha, sabe, aqui. E vai ser muito legal, eu tô muito, muito ansiosa pra ver. Eu espero que seja uma experiência incrível pra todo mundo, sabe? Sim, com certeza. Tem várias dicas aí, acho que vale muito as dicas também pra quem acompanha a Fórmula 1, né? Até o Boletim do Paddock soltou ano passado as dicas de como ir no Autódromo de Interlagos e tudo mais. A maioria das dicas ainda vale, né? Você tem que se proteger, tem que levar capa de chuva, porque a gente torce pra não chover, mas é sempre bom estar prevenido. Protetor solar é sempre importante também no dia. Quem for acompanhar aí no coisa, muito sol, se hidratar bastante é importante também. É bom vocês estarem sempre... Como a Fórmula E vai ser tudo num dia só, tem muita gente que às vezes fala, eu vou chegar, não dá pra você fazer que nem na Fórmula 1, às vezes tem pessoa que fala, chego mais tarde, tá mais tranquilo. Sim. Como é tudo num dia só, cheguem cedo pra aproveitar, sabe? Porque tem muita coisa pra fazer além da corrida em si. Então o portão lá abre 7 horas da manhã, porque o trabalho começa cedo. Então, assim... 7 horas da manhã eu quero ver todo mundo lá. Não, 7 horas da manhã o público já esteja ali pra entrar. Eu que sou de voo de imprensa, tenho que estar bem antes da galera. Então você pensa o horário que eu vou ter que acordar. Você tem que tirar o dia só pra isso. Não a gente fica pensando no dia anterior, né? Porque a imprensa começa no dia anterior. Vai ter o shakedown e o treino livre 1 vai ser na sexta-feira. Só que o treino livre 1 e o shakedown é fechado, porque não vai ser aberto pro público, obviamente, essa sábado. Então na sexta-feira à noite, final de tarde, na verdade, eu já vou estar lá na loucura, né? Então. Imagino que sim. Correria total. Mas enfim, vale muito a pena. O público só vai tirar esse dia pra fazer isso, né? Todo mundo que vai aproveitar. A Sônia vai estar trabalhando lá.
Ela vai estar aproveitando do jeito dela, mas ela vai estar trabalhando. Vai ter muita gente que vai lá só pra curtir, então curta, aproveite o dia. Esquece os Sim. outros compromissos. Não tem compromisso nesse dia. O dia que você falou assim, eu comprei ingresso pra ir na Fórmula E, eu tô indo pra Fórmula E. Esquece o resto. Mas vai cedo, encontra a Vai galera. cedo. E pro povo Tenta conhecer pessoas lá. Tem bastante gente que é tá bem fazendo grupo na bacana. internet também. Tem muita gente que fez Sim, montar um grupo na internet pra se encontrar lá. Que assim, né? A galera tem a ideia de que o jornalista vai lá e vai ficar pagando de bonito no paddock, né? E é muito diferente, assim, tipo, pra quem vai estar indo pra fazer cobertura jornalística, pelo menos, é uma outra realidade, assim, porque é o dia inteiro correndo atrás de informação, aí você tem que postar o que tá rolando pra galera, né? Felizmente lá na Entre Formas eu não tenho eu sou a minha própria chefe e eu tenho a minha própria editoria, então eu não tenho essa preocupação de falar sobre a corrida. Tipo, aí como foi a corrida? Sabe? Porque eu sei que todos os sites grandes vão falar. A gente tem uma abordagem diferente, então lá eu vou estar atrás de pautas pra trazer ao longo da semana, falando de bastidor, trazendo uma outra visão, trazendo um outro lado, que a gente não tem tanto assim na Fórmula E. Na Fórmula 1 até a gente tem um pessoal que traz esse ângulo também. Mas a Fórmula E, por ter uma cobertura menor, né, então acho que a gente não tem tanto esse lado, então é o que eu vou tentar trazer. Vou trazer muita coisa do que tá rolando lá no momento, mas é correria total, porque é atrás de piloto, é atrás de não sei o quê, e aí você tem um horário que você agendou com as equipes pra fazer as atividades também, né? E aí é a conferência de imprensa, e aí também é aquela coisa, vai ter jornalistas de vários lugares do mundo, então você quer conhecer também o pessoal, fazer um networking. Ao mesmo tempo, tem os seus amigos que vão estar lá nos setores, e é muito longe. Tipo, porque você tem que andar muito. Tem que andar muito pra fazer as coisas. E a cabine de imprensa é lá na entrada, praticamente. É tipo lá no começo. E aí tem um pessoal que eu conheço que vai estar tipo setor C, setor A. Eu tenho que dar a volta no planeta Terra pra chegar nessas pessoas, sabe? pegar um E aí, carrinho. e ainda Pega mais uma carona com o e ainda Sérgio mais a Sete Fórmula Câmara. E, que é tudo robusto, que é tudo num dia só. As pernas é isso. Eu falei pra galera, pessoal, prepara aí pra malhar as pernas. Vai sair todo mundo com as pernas torneadas no dia, mas é isso, tem que aproveitar, é o que você falou. Tem que tirar o dia pra evento com a mente aberta de que vai ser desgastante mesmo, mas não é também como se a gente tivesse uma corrida dessa todo final de semana, né? Então tem que aproveitar bastante e tirar o máximo. E acho que é isso que todo mundo, no fim do dia, eu acho que é isso que todo mundo vai fazer, né? Tanto público quanto quem vai pra trabalhar. Vai todo mundo tentar aproveitar o máximo possível do evento, porque aí é só ano que vem de novo. E Com vai ser muito certeza. legal, vai ser muito legal. Vai ser muito bacana. E Bom, que dê tudo certo no evento, porque o boca a boca conta muito, né? Se a galera que por esse sim. ano for curtir, vai falar pra galera e aí vai ter mais gente voltando ano que vem. E o contrato é de 5 anos da Fórmula E aqui em Ótimo. São Paulo. Então, a gente provavelmente, se tudo der certo, nada der errado, a gente ainda tem 5 anos aí garantidos de Fórmula E no Brasil. E tem, se errar, o que errar esse ano, conserta no ano que vem. Com Fórmula certeza. 1 faz isso, quantos anos já a Fórmula 1 fazendo isso? E ninguém fala, não tem que ter mais. Não, continua, só tem. Continua, a gente gosta, a gente quer. Eu só quero assistir, os carrinhos correndo em volta lá. Ninguém pode reclamar disso. Até Daí brinquei com o povo, porque a gente falou cabeça de gasolina. Eu fiquei muito tempo, pô, cabeça de gasolina? Porque como é que eu vou falar cabeça de gasolina pro fã da Fórmula E? A gente nem tem gasolina. E aí depois de quebrar a cabeça, eu comecei esse ano com a piadinha do cabeça de bateria. É uma boa. Excelente. Bom, Sônia, obrigado por ter participado. Faz o seu jabá final aí, deixa seus. Eu vou deixar com certeza na descrição aí link do Instagram, tudo certinho, o pessoal vai anotar. Mas faz o seu jabá, fica à vontade aí, se despede do pessoal também. Sim, o Entre Fórmulas, vocês podem encontrar o site, entreformulas.com.br. A gente é um site, é um podcast também. Esse ano começou o canal no YouTube, tem bastante conteúdo. Eu fiz um guia gigantesco sobre o grid e os pilotos da Fórmula E, o grid de 2023. Então tem quase 1 hora de vídeo. Então dá pra você ir lá assistir, dá pra você ficar ouvindo enquanto faz outra coisa também. O site é muito legal porque a gente sempre traz textos com abordagem um pouco diferente, né? Então muitas vezes eu acompanho o que os pilotos estão falando em podcasts fora e ouço e tento trazer um conteúdo desse. Também tem entrevistas exclusivas com pilotos lá no site, então bem legal pensar. Nas redes sociais,
o Entre Fórmulas no Twitter é @entreformulas, no Instagram é @entreformulas_. Vocês também podem me acompanhar se quiser. No Twitter é Sônia Cury_, no Instagram também. E eu falo bem mais, né? De uma forma, assim, notícias sobre a Fórmula E no meu Twitter, né? No meu Instagram tem tanto coisa pessoal quanto coisa relacionada à Fórmula E. É uma mistureba dos dois. Mas o Instagram é mais focado na Fórmula E em si. E falo de Fórmula 1 também por lá. E é basicamente isso. Se tiverem dúvidas, quiserem saber de qualquer coisa, pode me chamar. Porque assim, tô disponível pra esclarecer qualquer coisa que quiserem, super aberta. E não só eu, como outros criadores de conteúdo e jornalistas que têm o foco na Fórmula E. O pessoal é bem aberto. Os fãs da Fórmula E também estão bem abertos pra ajudar o pessoal no que for necessário. E, enfim, é isso. Que seja uma ótima corrida pra todo mundo. Que seja uma experiência maravilhosa pra todos nós. Já estou contando os dias, nem acredito que tá aí já. Enfim, que seja maravilhoso pra todo mundo. Aí. Muito obrigado, Sônia, e obrigado a você que fez o download, ficou com a gente até aqui nesse papo muito bacana. Vocês sabem já, né? É de praxe, vocês podem encontrar o Ponta Talks nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, @Ponta Talks. E também tem a Garota da F1, @Garota da F1 também nas duas redes sociais, tem no Facebook também, a gente tem YouTube. Se vocês quiserem escutar esse podcast aí no YouTube, pode encontrar a gente lá com o Ponta Talks também. E até uma próxima. Tchau. Você escutou Punta Talks.